Depois de ter colocado um ovo em pé, um homem acreditou que o mundo não terminava na linha do horizonte. Baseado na teoria da esfericidade da Terra, seu objetivo era chegar às Índias navegando para o oeste. Cristóvão Colombo nunca conseguiu atingir seu objetivo, mas acabou descobrindo um novo mundo para o homem europeu, o continente americano. No volume anterior, pudemos ver as transformações por que a Europa passava e a importância das cruzadas para o reinício do comércio, o que resultou no ressurgimento das cidades. Até agora, a sociedade era representada pelo clero, nobres e servos. A partir da Baixa Idade Média, um novo personagem iria surgir no cenário medieval com bastante força: o burguês. Com o fim das invasões bárbaras e muçulmanas e a diminuição de epidemias, a população na Europa teve um crescimento acentuado. Dessa forma, novas técnicas para o cultivo de terras foram sendo criadas a fim de se aumentar a produção. Uma fatia da população procurou as cidades em busca de emprego no comércio que surgia a partir da comercialização do excedente de produção na agricultura. Ao longo das antigas estradas romanas, criava-se um comércio com produtos de vários pontos do mundo. Feiras eram realizadas nessas rotas comerciais, sempre próximas aos burgos, zonas fortificadas que garantiam a segurança. Essas feiras acabavam virando vilas, com prósperos comerciantes e artesãos passando a morar no local e constituindo uma nova classe social, a burguesia. Em bem pouco tempo, essas vilas eram cercadas por uma nova muralha externa de proteção. Como os senhores feudais queriam cobrar impostos pelas terras ocupadas, os comerciantes e artesãos resolveram unir-se em corporações para lutar contra isso. Além disso, essas corporações regulavam o monopólio de produção e comercialização de certos produtos em determinadas regiões, fixavam preços e salários e até a qualidade dos produtos. Notamos que uma nova mentalidade estava se instalando. Ao invés de ser um nobre heróico ou um homem santo, o burguês preocupava-se em enriquecer e fortalecer suas atividades. Agora, a moeda seria imprescindível para o comércio, acabando de vez com a relação de troca. E a ideia de unificação da Europa chegava ao fim com o surgimento de monarquias nacionais. Através de uma aliança com a burguesia, os reis obtiveram dinheiro para formar exércitos, impor autoridade sobre os nobres e até mesmo sobre a igreja. Estava formada a base para o Estado moderno. A monarquia nacional francesa foi fundada na dinastia capetinja por Filipe Augusto, o que seus antecessores, entre eles Hugo Capeto, não conseguiram realizar.
O apogeu da monarquia nacional francesa deu-se durante o reinado de Filipe IV, quando ele expulsou os mercadores estrangeiros do reino francês e influiu na escolha do Papa francês Clemente V, passando a sede da Igreja para a França. Já a monarquia nacional inglesa teve uma história bastante agitada. Em 1066, o Duque Guilherme da Normandia conquista a Inglaterra, e quase 100 anos mais tarde, um nobre francês, Henrique II, iria consolidar a monarquia. Porém, seu filho Ricardo Coração de Leão, ao sucedê-lo, iria passar 9 anos lutando na França, o que causou o enfraquecimento da autoridade real e o fortalecimento dos senhores feudais. Mesmo o sucessor de Ricardo, João Sem Terra, não conseguiu aumentar seu poder, sendo obrigado pela nobreza inglesa a assinar a Magna Carta, dando poderes ao Grande Conselho, formado por bispos, barões e condes. No final do século XIII e início do século XIV, o parlamento foi oficialmente criado e dividido em 2 câmaras. A Câmara dos Lordes, formada pelo clero e pelos nobres, e a Câmara dos Comuns, com os cavaleiros e os burgueses. Agora, os poderes do rei eram reduzidos pela Magna Carta e pelo parlamento. Essas 2 monarquias iriam travar a mais longa guerra da história da humanidade. Foram 100 anos, de 1337 a 1453, que franceses e ingleses guerrearam disputando a região industrial de Flandres e a posse do trono francês, reivindicado pelo rei da Inglaterra, Eduardo III. Durante essa guerra, a fome iria enfraquecer as pessoas e a peste negra, um surto de peste bubônica, iria matar mais de 1/3 da população da Europa, um dos fatos mais marcantes de toda a história. Quando a guerra estava praticamente vencida pela Inglaterra, uma camponesa iria mudar a situação. Joana d'Arc seria para os soldados franceses um anjo enviado por Deus para liderá-los, exaltando o nacionalismo e reanimando o exército. Joana d'Arc foi capturada pelos ingleses e queimada na fogueira como bruxa. Isso iria estimular ainda mais a resistência francesa e em 1453 os ingleses foram totalmente expulsos da França. A derrota fez com que uma guerra civil explodisse na Inglaterra. A Guerra das Duas Rosas entre as famílias nobres dos Lancaster e dos York enfraqueceu ainda mais a nobreza, aumentando assim o poder real, principalmente no reinado de Henrique VII, da dinastia Tudor. No mesmo ano em que termina a Guerra dos 100 Anos, os turcos tomam Constantinopla. 1453 seria o ano escolhido para marcar o início da Idade Moderna, que vai até a Revolução Francesa, em 1789. Com o fim do feudalismo, surge o sistema capitalista de produção ou capitalismo comercial, caracterizado pela propriedade privada, trabalho assalariado e o lucro da classe capitalista. Com o desenvolvimento comercial, fazia-se necessário aumentar a quantidade de produtos para exportação, criando-se um verdadeiro circuito mercantil mundial. A partir do século XV, começa um processo de expansão comercial e marítima, e a invenção do astrolábio e da bússola facilitam esse processo. Sendo financiada pela burguesia e promovida pelo Estado, a expansão comercial e marítima teve várias causas. Busca de novos mercados consumidores para os manufaturados europeus e fornecedores de produtos agrícolas, além de ouro e prata para um maior fortalecimento do Estado. Mas podemos dizer que a principal causa seria a tomada de Constantinopla pelos turcos e o fechamento do Mar Mediterrâneo. As especiarias provenientes das Índias eram o mais lucrativo negócio da época. Dessa forma,
quem as monopolizasse se tornaria o país mais rico do mundo. Para se ter uma ideia, uma carga de especiarias era trocada por 8 cargas de produtos europeus. Assim, Portugal e Espanha, as duas grandes potências marítimas, resolvem lançar-se ao mar em busca de uma nova rota para as Índias. Em 1492, os reis de Espanha patrocinam a viagem do genovês Cristóvão Colombo, baseada em estudos sobre a esfericidade da Terra. A primeira expedição, com 100 homens e as caravelas Santa Maria, Pinta e Ninha, chegam à América em 12 de outubro do mesmo ano. Colombo, pensando ter chegado às Índias, batiza erroneamente os habitantes das terras descobertas de índios. No início do século XVI, Américo Vespúcio iria navegar pela costa, relatando que um novo continente havia sido descoberto. Em sua homenagem, essas terras foram batizadas de América. A expansão portuguesa começou bem antes da espanhola. Em 1415, Portugal conquista Ceuta, onde hoje está o Marrocos. Animados com a conquista africana, continuam navegando pela sua costa. Estabelecem feitorias que eram entrepostos comerciais em Açores, Madeira e Porto Santo. No ano de 1488, Bartolomeu Dias contorna o Cabo da Boa Esperança, até então conhecido como Cabo das Tormentas, e 10 anos depois, Vasco da Gama chega a Calicut. Estava descoberta a rota mais procurada do mundo, o caminho marítimo para as Índias. Com o objetivo de controlar o comércio de especiarias, o rei de Portugal, Dom Manuel, manda para as Índias uma nova expedição chefiada por Pedro Álvares Cabral. Porém, essa expedição afasta-se demais da costa e, a 22 de abril de 1500, chegaria às terras brasileiras. Depois de relatar a Dom Manuel a nova descoberta, Cabral retoma novamente seu caminho para as Índias. As causas e consequências do descobrimento, o Tratado de Tordesilhas e a colonização são abordados com detalhes no volume 1 da coleção História do Brasil, também produzida por esta empresa. Todos os anos, no mês de junho, acontece no Peru o Inti Raymi, a Festa do Sol, exatamente como era celebrada pelos Incas há quase 500 anos atrás. Durante toda a noite, o Inca orava ao sol e, conforme o dia ia amanhecendo, ele saía e confiava uma mensagem a um lhama branco. Esse animal era então sacrificado para que levasse a mensagem ao Deus Sol. O culto aos deuses, a arquitetura e a engenharia que iam além de sua época e o respeito à natureza eram algumas das características dessa civilização que um dia acreditou poder confiar nos deuses de barba vindos do mar, montados sobre monstros de 4 patas que alimentavam-se de ouro e pedras preciosas. O Império Inca, assim como as demais civilizações pré-colombianas, acabaram dizimados pelo conquistador europeu. Os espanhóis e portugueses chegaram nas novas terras
onde estima-se que viviam cerca de 80 milhões de índios, adorando a seus deuses e seus imperadores. Mas de onde teriam vindo esses índios, ou de onde teriam saído seus antepassados? Podemos citar 3 hipóteses. A Malaio-Polinésia, que diz que o homem americano teria vindo em canoas da Polinésia e da Malásia. A australiana, sendo originário da Austrália. E a asiática, que afirma que o homem asiático teria atravessado o Estreito de Bering, chegando à América. Dentre as diversas tribos que habitavam a América, 3 delas destacaram-se pelo desenvolvimento adiantado de suas civilizações. Os astecas, que habitavam a América Central e parte do México, os maias, que ocupavam a península de Yucatán, e os incas no Equador, Peru, Bolívia, Chile e norte da Argentina. Conhecidos como grandes guerreiros, os astecas dominavam o território correspondente à parte do México e da América Central. Dividindo a terra, passavam as propriedades aos clãs, que elegiam um conselho e um imperador que tinha funções militares e religiosas. Esses estados tinham leis severas e punitivas. Com monumentos em forma de pirâmides de degraus, os astecas possuíam belíssimas cidades que podiam ser comparadas às do Antigo Egito e Mesopotâmia. Tinham uma escrita e conhecimentos na matemática, astronomia e medicina. Organizada politicamente em cidades e estado, os maias destacaram-se pela grandiosidade de sua arquitetura. Seus templos e palácios eram construídos em forma de pirâmides e suas esculturas apresentavam um alto grau técnico e artístico. Os sacerdotes escreviam com espécies de hieroglifos e tinham conhecimentos na matemática e na astronomia. E por fim, os incas, que ocupavam um vasto império na América do Sul. Acumulando as funções de Deus e imperador, o Inca concentrava poderes em suas mãos, recebendo tributos pelo uso das terras. A produção agrícola estava a cargo dos camponeses, que também deveriam auxiliar na construção de templos, estradas e canais de irrigação. Um terço da produção era armazenada e em épocas de más colheitas dividia-se essa reserva entre o povo. Com uma agricultura desenvolvida, os incas cultivavam em degraus construídos nos Andes e serviam-se da lã de lhamas e vicunhas. Com enormes blocos de pedra, construíram aquedutos e sistemas hidráulicos em suas cidades, além de incríveis estradas em meio aos Andes, como o extraordinário caminho Inca, com seus 48 quilômetros de extensão, a uma altitude média de 4.200 metros acima do nível do mar, fazendo a ligação de Cusco à cidade perdida de Machu Picchu. Essas civilizações contribuíram para a formação étnica e cultural dos atuais países que ocupam seus territórios, como também deixaram técnicas no cultivo do milho, feijão, batata e outros alimentos. A grande quantidade de ouro e prata encontrada fez com que os conquistadores acabassem com essas civilizações e se apoderassem de suas riquezas. Hernán Cortés invade o Império Azteca, provocando a morte do imperador Montezuma e de seu sucessor, Guatemuzin. Francisco Pizarro sequestra o chefe Inca Atahualpa e o mata depois de receber o resgate. Já em declínio, os maias são facilmente dominados pelos espanhóis. Todos os povos indígenas são massacrados até sua total aniquilação.
Assim, o início do século XVI é marcado pelas conquistas e pelo processo de colonização. Portugal passa a colonizar o Brasil. A Espanha, as terras a que tinha direito pelo Tratado de Tordesilhas. A Inglaterra fundou 13 colônias na América do Norte e a França fundou Quebec e Louisiana, no Canadá, além de colonizar a Guiana Francesa, Ilhas Martinica, Granada, Guadalupe e Tobago nas Antilhas. Enquanto tudo isso acontecia, na Europa novas ideias floresciam. O renascimento humanista tomava mais força e seu aspecto revolucionário passava-se até mesmo na estética. O processo que levou séculos até a revolução espiritual e artística do século XVII, vamos conhecer no próximo volume. Durante anos e anos, o alpinista, aviador e aventureiro Hiram Bingham atravessou vales, contornou pântanos e enfrentou desfiladeiros por toda a região dos Andes, na tentativa de encontrar a cidade perdida dos Incas. Em 1908, Bingham havia descoberto Cusco, a capital do antigo Império Inca. De lá parte em 1911, chefiando uma expedição americana, na tentativa de encontrar o último refúgio dos Incas após a conquista espanhola. Depois de vários dias de caminhada, a expedição encontra um mestiço, que diz ter notícias da existência de uma cidade inca localizada no topo de uma montanha. Vencendo desfiladeiros e enfrentando a altitude, Bingham e seus companheiros atingem o cume da montanha, onde existe apenas uma pequena choupana. Desapontado, Bingham se pergunta onde estariam os palácios incas e a cidade maravilhosa. Nisso, um garotinho quichua pega-o pela mão e adentra com ele na neblina. Atrás das nuvens, descortina-se aos olhos de Bingham toda uma cidade, casas, edifícios, templos, palácios incas. Centenas deles, construídos com pedras finamente trabalhadas e de um capricho jamais visto. Olha para trás e só vê a silhueta do menininho, que solta uma gargalhada e desaparece na neblina. Seria ele um duende que escapara das lendas pré-colombianas para trazer ao conhecimento do homem moderno a mais espetacular das cidades incas? E qual seria a finalidade de Machu Picchu, construída com tamanha beleza no cume de tão alta montanha? Este até hoje é um dos maiores enigmas da história da humanidade. Resumindo,
A partir da Baixa Idade Média, o comércio iria fazer surgir uma nova classe social, a burguesia. Da aliança do dinheiro dos burgueses com a autoridade dos reis, surgem as monarquias nacionais. A monarquia nacional francesa seria fundada pela dinastia Capetinga. A monarquia nacional inglesa só seria consolidada no reinado de Henrique II. A Guerra dos 100 Anos foi a guerra entre a monarquia francesa e a inglesa, sendo a francesa vitoriosa. Uma guerra civil entre as famílias nobres inglesas dos York e dos Lancaster ficou conhecida como a Guerra das Duas Rosas. A tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453 marca o início da Idade Moderna. A partir do século XV, começa o processo de expansão comercial e marítima. Estando a serviço da Espanha, o genovês Cristóvão Colombo descobre a América no ano de 1492. Bartolomeu Dias contorna o Cabo da Boa Esperança em 1488 e 10 anos mais tarde, Vasco da Gama chega a Calicut, nas Índias. Portugal descobre o Brasil a 22 de abril de 1500. Os principais povos pré-colombianos foram os maias, os astecas e os incas. A ideia dos homens da Renascença não era copiar as obras da Antiguidade Clássica, e sim de superá-las. No século XVI, pela primeira vez foi utilizado o termo Renascença para designar o momento de renascimento da cultura greco-latina em que passava a Europa, uma vez que a Idade Média era vista como a Idade das Trevas, um passado obscuro e bárbaro. Porém, sabemos que a Baixa Idade Média já tinha apresentado grandes transformações onde o próprio humanismo estaria calcado. Em meados do século XIV, surge na Itália um grupo de estudiosos da cultura greco-romana. Esses intelectuais iriam difundir o humanismo, movimento em que a valorização do homem e da natureza humana está acima do divino e do sobrenatural. O Renascimento pode ser visto como a expressão do movimento humanista nas artes, letras, filosofia e ciência, caracterizando-se pelo experimentalismo e pelo racionalismo. A contemplação do belo, do harmonioso e do delicado fazia com que o humanismo propusesse que o corpo humano, imagem de Deus, fosse seu canal para exprimir os sentimentos e as paixões humanas. E através da arte, Deus se exprimia, tornando os homens seus próprios mensageiros. Notamos assim que não houve um total desligamento da religião, mas sim uma modificação na forma de vê-la. Os mecenas, que eram ricos comerciantes, reis europeus e até mesmo alguns papas, iriam financiar e proteger intelectuais e artistas humanistas. O movimento humanista surgiu na Itália, em virtude do país já ter uma tradição clássica e da influência recebida dos bizantinos que fugiam de Constantinopla tomada pelos turcos. Dante Alighieri, Francesco Petrarca,
Giovanni Boccaccio e Nicolau Maquiavel são alguns dos principais escritores renascentistas italianos. Além disso, teríamos William Shakespeare, na Inglaterra, Erasmo de Roterdã, um holandês que satirizou principalmente a Igreja em suas obras, Miguel de Cervantes, na Espanha, e Luís de Camões, em Portugal. Com a invenção dos tipos móveis, ou letras substituíveis por Gutenberg em 1348, a imprensa também iria ter um papel importante na difusão dos primeiros livros humanistas. Mas seria nas artes plásticas que os renascentistas iriam manifestar-se com maior força. A família dos Médici de Florença financiaria diversos artistas. No início do século XV, surgem os primeiros trabalhos. O arquiteto Brunelleschi projeta a Catedral de Florença. E o escultor Donatello cria diversas obras-primas inspiradas na fé cristã e na mitologia. O pintor Botticelli, na segunda metade do século XV, faria desenhos vigorosos, com cores reais e simples, como Nascimento de Vênus e Alegoria da Primavera. O pintor Tiziano, sem dúvida o maior da escola veneziana, iria pintar um classicismo robusto. Vemos aqui a obra O Homem com a Luva, exposto no Museu do Louvre, em Paris. Mas, sem dúvida alguma, 3 artistas se destacariam nesse período: Rafael Sanzio, Michelangelo Buonarroti e Leonardo da Vinci. Quando entramos na Basílica de São Pedro, notamos os trabalhos de Rafael Sanzio pela graça e delicadeza, equilíbrio entre a forma e cor. Rafael acabaria conhecido como divino. Rafael também iria projetar a cúpula da Basílica junto com outro gênio renascentista, Michelangelo, que além de arquiteto, destacou-se como pintor, escultor e poeta. Os afrescos da Capela Sistina mostram seu domínio na pintura, mas são as esculturas as obras mais admiradas. A Pietà, Davi e Moisés, entre outras. No século XVI, toda a Europa seria atingida pela Renascença italiana. Rubens, Peter Bruegel e Rembrandt nos Países Baixos, El Greco na Espanha, Albert Dürer e Hans Holbein na Alemanha são alguns dos expoentes surgidos pelo continente. E o italiano Leonardo da Vinci, que além de pintor, revelou-se como escultor, músico, arquiteto, inventor, anatomista e matemático. Dotado tanto para as investigações científicas quanto para as artes, Da Vinci deixou numerosas anotações nessas áreas, sempre concentrado na observação dos fenômenos naturais. Sua arte deixou-nos obras como Mona Lisa, a Gioconda e A Última Ceia. Todas as transformações, por que passou a Baixa Idade Média, acabaram resultando em reformas no pensamento, nas artes e, como não poderia deixar de ser, na religião e na igreja. O luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo seriam movimentos reformistas na Igreja Católica e na Protestante no final do século XV e início do século XVI. No fim da Idade Média, a Igreja já não cumpria seu papel. Alguns pontífices deixavam seus deveres de lado, preocupando-se com assuntos irrelevantes à Igreja. A falta de disciplina entre os padres, a corrupção, a venda de indulgências e o abandono da religião fez com que uma outra parcela do clero tentasse moralizar a Igreja e retomar os seus princípios.
Outros movimentos de reforma foram considerados heréticos pela Igreja, como os de John Wycliffe na Inglaterra, que entendia que o estudo da Bíblia era mais importante que os sacramentos. Um simpatizante de Wycliffe, o tcheco John Hus, traduziu a Bíblia para seu idioma, pois acreditava que o culto religioso deveria ser na língua nacional e não em latim, para que o povo pudesse entendê-lo. Hus acabou na fogueira queimado como herege, e Wycliffe só conseguiu fugir porque recebeu ajuda dos nobres e do governo inglês. Tudo isso, aliado ao interesse dos reis em diminuir o poder da Igreja, a miséria dos camponeses causada pela arbitrariedade dos latifúndios do clero e a condenação da Igreja à cobiça da burguesia, foi fator determinante para a reforma protestante de Lutero e posteriormente a reforma católica, mais conhecida como Contra-Reforma. Em 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero afixa na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses que atacavam vários pontos da doutrina católica, entre elas a venda de indulgências, ou seja, o perdão obtido em troca de valores. Deus não nos julga pelos pecados e pelas obras, mas pela nossa fé, dizia Lutero. Apesar de ameaçado de excomunhão pelo Papa Leão X, Lutero prosseguiu com suas ideias reformistas. Por toda a Alemanha, as ideias de Lutero propagavam, e em 1520 ele escreve seus 3 grandes tratados: o Papado de Roma, afirmando que o Papa também era submisso a Deus e não tinha nenhuma autoridade divina; o Discurso à Nobreza Cristã Alemã, que dizia que a Escritura era inteligível a todos os fiéis e defendia o livre exame contra a autoridade eclesiástica; e o Tratado da Liberdade Cristã, onde criticava os sacramentos como meios de imposição da autoridade sacerdotal. Como o Sacro Império Romano Germânico apoiava-se no papado para impor a autoridade do imperador sobre os príncipes, Carlos V persegue Lutero e tenta evitar a propagação de suas ideias. Porém, 5 principados e 14 cidades protestam contra essa sanção. Daí origina-se o termo protestantismo. As ideias de Lutero causaram algumas lutas armadas no início do século XVI. A luta armada da pequena nobreza alemã e a revolta dos camponeses. A revolta dos cavaleiros, sufocada pelos exércitos dos grandes senhores, e uma nova rebelião dos camponeses, liderados por Thomas Manzer. Lutero incentivou que os nobres matassem todos os rebeldes, pois os considerava hordas e criminosos. Mais de 100.000 rebeldes foram mortos e Thomas Manzer decapitado. Esses rebeldes eram da seita dos anabatistas, que pregavam a igualdade social e o fim da propriedade privada. Em 1546, ano da morte de Lutero, a Liga de Esmalcada, formada pelos príncipes protestantes alemães, iria entrar em guerra contra Carlos V, que exigia que as terras tomadas da Igreja fossem devolvidas. Somente em 1555 seria assinada a Paz de Augsburgo, e ficaria determinado que cada príncipe escolheria a religião que quisesse para seu principado, e os protestantes teriam igualdade política com os católicos. O luteranismo iria se propagar também pela Suécia, Noruega e Dinamarca. Mas seria na França que outro movimento reformista iria surgir a partir das ideias de Lutero: o calvinismo. Os católicos da França começavam a perseguir os adeptos das ideias luteranas quando o francês João Calvino começa a pregar suas ideias protestantes no país. Entre elas estava a teoria da predestinação, que dizia que o arrependimento não levaria o homem à salvação, mas que somente os que já haviam sido escolhidos por Deus seriam salvos e que a obediência virtuosa poderia ajudá-los. Apesar de ser uma teoria já citada por Santo Agostinho e Lutero, Calvino a colocava acima de todas as outras, situando-a em primeiro plano.
Sendo obrigado a fugir para Genebra, na Suíça, Calvino desenvolve ideias protestantes mais radicais que as de Lutero, tornando-se chefe do governo com rápido apoio da burguesia. Proibiu a dança e jogos de carta, governando como um verdadeiro ditador. Entretanto, mostrava-se um liberal em outras questões. Para ele, ao contrário de Lutero, o capitalismo e o acúmulo de riquezas eram destinados por Deus para seus eleitos. Assim, o calvinismo tornou-se uma religião dos burgueses que trabalhavam para glorificar a Deus através do acúmulo de capitais e do trabalho. Podemos dizer que na Inglaterra a reforma não foi radical. Com o objetivo de tomar as terras da igreja e livrar-se da influência do papado, o rei Henrique VIII cria a igreja anglicana e convoca uma assembleia do clero que o reconhece como chefe da nova igreja. Apesar da doutrina e do culto continuarem sendo iguais aos da igreja católica, o chefe da igreja na Inglaterra não seria mais o Papa, e sim o rei. Para que Henrique VIII tomasse essa atitude, alguns historiadores citam o fato do Papa Clemente VII negar-se a anular o casamento do rei com Catarina de Aragão para que se casasse com Ana Bolena e consolidasse assim a monarquia Tudor. Com todas essas reformas, dividindo a comunidade cristã europeia, era necessário que a Igreja Católica apressasse as reformulações iniciadas no século XV. Para o sucesso da Reforma Católica ou Contra-Reforma, foram necessárias a união do Papa João III com a Companhia de Jesus e seu trabalho de propagação do catolicismo pelos jesuítas e, além disso, a volta dos tribunais de Inquisição. Os católicos organizam um Concílio de Trento, onde estabelecem, de modo preciso, o conteúdo da fé católica. E em 1559, criam o Índice dos Livros Proibidos, o Index Librorum Prohibitorium, uma lista de publicações que comprometiam a fé e os costumes católicos. Mais uma vez, a história passava por transformações, e o início dos tempos modernos seriam marcados pelo capitalismo, pelo renascimento, pelo protestantismo e na política pelas monarquias absolutas, tendo junto com elas seus reis absolutistas. Visando fortalecer o poder do Estado, os reis resolveram aliar-se à burguesia, onde iriam buscar dinheiro para a formação de exércitos capazes de lutar contra a nobreza. Assim, o rei passou a exercer a função de chefe do exército, de administrador, de representante de Deus, centralizando todos os poderes em suas mãos. E dessa forma, muitos iriam defender o absolutismo. Considerado o pai da ciência política, Nicolau Maquiavel seria um deles. Para ele, a consolidação e fortalecimento do Estado só seria possível através do absolutismo. Podemos ainda citar Thomas Hobbes, Hugo Grotius e Jacques Boissier, defensor da teoria do direito divino dos reis, que afirmava que todo governo, justo ou injusto, seria representante de Deus e voltar-se contra esse governo sagrado seria sacrilégio. Dessa forma, a partir do século XVI, nascem os modernos estados europeus, e dessas nações vamos falar de duas: Inglaterra e França. O absolutismo inglês iniciou-se com Henrique VII, logo após a Guerra das Duas Rosas, e contou com o apoio do povo que aspirava por melhores condições de vida. Mas o aumento da autoridade da dinastia Tudor iria concretizar-se no governo de Henrique VIII, com o apoio da burguesia e com a assinatura do Ato de Supremacia em 1534, que o tornava chefe da Igreja na Inglaterra. Mais tarde, sua filha Elizabeth I se revela uma das maiores governantes inglesas de todos os tempos, sendo firme com relação à Igreja Católica, vencendo a guerra contra a Espanha e mostrando habilidade política ao tratar com o parlamento. Elizabeth I morre em 1603, sem deixar herdeiros. O trono passa a ser ocupado por seu primo, Jaime I, da família Stuart da Escócia. A dinastia Stuart não teve a mesma habilidade política dos Tudors. Jaime I
criou e aumentou impostos, fechou e reabriu o parlamento, e seu filho Carlos I impôs perseguições religiosas e voltou novamente a dissolver o parlamento. Em 1642, o calvinista Oliver Cromwell iria chefiar uma revolução contra o rei e seus seguidores nobres e católicos. Em 1649, Cromwell sairia vitorioso, decapitando o rei e unificando a Inglaterra, a Irlanda e a Escócia, criando a Comunidade Britânica. Além disso, assinaria o Ato de Navegação, determinando que as mercadorias importadas só poderiam entrar no país através de navios ingleses ou de navios do próprio país produtor, excluindo assim os intermediários. Isso agradou aos burgueses, que apoiaram seu governo até sua morte em 1658. Durante 2 anos, seu filho Ricardo iria governar, e em 1660, a dinastia Stuart iria voltar ao poder com Carlos II e posteriormente com Jaime II. Mais uma vez, seus atos iriam deixar descontentes os parlamentares, que tramaram com o holandês Guilherme de Orange, genro de Jaime II, a tomada do trono. A Revolução Gloriosa depôs Jaime II, encerrando o absolutismo inglês com a assinatura da Declaração de Direitos por Guilherme III, que passava ao parlamento poderes para dirigir o país. Já a história do absolutismo francês é marcada pela religião e política. De um lado, católicos liderados pela família dos Guises. De outro, os calvinistas ou huguenotes com a liderança dos Bourbons. No ano de 1589, Henrique de Bourbon assume o trono francês, reforçando ainda mais o absolutismo. Em 1598, assina o Édito de Nantes, concedendo aos protestantes liberdade religiosa e direitos que os integravam à vida nacional. Henrique IV seria assassinado por um fanático católico em 1610 e seu filho, Luís XIII, só iria assumir o trono após atingir a maioridade. O cardeal Richelieu seria nomeado primeiro-ministro e conduziria a França limitando o poder político dos protestantes, submetendo a nobreza às leis reais e entrando na Guerra dos 30 Anos a fim de enfraquecer os católicos Habsburgos, senhores da Espanha e do Sacro Império Romano Germânico, visando a hegemonia francesa na Europa. Mas o sucessor de Richelieu seria conhecido como o maior absolutista da Europa, Luís XIV. O Rei Sol, como era chamado, trocou o Louvre pela suntuosidade do Palácio de Versailles, onde os nobres viviam às suas custas. Gastava milhões para sustentar suas vaidades e as de seus convidados. Na política, dispensou o primeiro-ministro acumulando este cargo e revogou o Édito de Nantes, o que provocou a saída do país de muitos huguenotes e, junto com eles, capital e força de trabalho. Luís XIV também envolveria a França em diversas guerras, o que desgastou ainda mais os cofres e a moral do país. Seu bisneto, Luís XV, iria herdar um país quase arrasado, principalmente na economia. Com a derrota na Guerra dos 7 Anos, a situação iria piorar, culminando com a derrubada de seu sucessor Luís XVI. Seria o fim da dinastia dos Bourbons e o início de um novo marco na história, a Revolução Francesa. Ela também havia sido influenciada por um movimento intelectual iniciado na Inglaterra por Isaac Newton e John Locke, o Iluminismo. O século XVIII é considerado o século das luzes. Os pensadores iriam influenciar a organização social e política com suas novas ideias, onde a razão humana é fonte de todo conhecimento. Esse racionalismo surgiu no século XVII, com o método universal de pensamento racional e científico do francês René Descartes.
Ainda neste século, Isaac Newton formula a lei da gravitação universal, procurando explicar a natureza de maneira racional. Na filosofia política, John Locke escreveu 2 tratados de governo e ensaios sobre o entendimento humano, lançando assim as bases do liberalismo. Os filósofos afirmavam que a sociedade ideal tinha que ser igualitária, onde a felicidade dos homens deveria estar acima de tudo. O mercantilismo, os monopólios, a desigualdade social, o absolutismo e a proibição do livre pensamento eram duramente combatidos pelos iluministas. Podemos citar como principais pensadores do iluminismo Voltaire, Rousseau e Montesquieu. Além deles, defendendo o liberalismo econômico, os economistas Adam Smith, Turgot, Quesnay e Gournay. Contando com a ajuda dos filósofos e economistas iluministas, os franceses Diderot e D'Alembert escrevem a Enciclopédia, uma gigantesca obra com resumo dos conhecimentos humanos que iria divulgar as ideias do século das luzes. Tentando conciliar o absolutismo com as ideias filosófico-liberais dos iluministas, alguns governantes europeus tentaram realizar reformas em seus estados. Esse regime político ficou conhecido como despotismo esclarecido e tinham como finalidade evitar movimentos de contestação aos seus governos absolutistas. Podemos destacar como principais déspotas na Europa Marquês de Pombal, ministro de José I em Portugal, Carlos III da Espanha, José II da Áustria, Frederico II da Prússia e Catarina II da Rússia. Os novos conhecimentos científicos, a acumulação de capitais e a revolução filosófica ocorrida na Europa na Idade Moderna solidificaram-se como os pré-requisitos necessários ao surgimento da Revolução Industrial. Todas as transformações, porque a humanidade passaria no século XVIII, iriam fazer com que esse século fosse o início de novas transformações. A independência dos países da América, a Revolução Industrial, o Império conquistado por Napoleão Bonaparte e a Revolução Francesa, considerada mais um marco na divisão da história, foram fatos que marcaram o fim do século XVIII. E são esses fatos que você vai conhecer no próximo volume. Leonardo da Vinci, mais do que um grande nome do Renascimento, foi um homem à frente de seu tempo. Um dia, imaginou ser possível a chegada do homem ao fundo do mar dentro de um submarino, subir aos céus em um helicóptero, saltar de paraquedas e seus estudos de anatomia, geometria e matemática foram de grande utilidade para os progressos científicos. Este renascimento científico também teria a participação de outros grandes cientistas. O polonês Nicolau Copérnico provou que a Terra girava ao redor do Sol com sua teoria do heliocentrismo. O italiano Galileu Galilei inventou o telescópio, fazendo descobertas astronômicas. Além disso, foi considerado criador da física moderna. Na medicina, o belga André Vesalho descreve a anatomia e a fisiologia humana, e o inglês Isaac Newton comprovou as leis da gravitação universal e fez descobertas sobre a decomposição da luz. Que força guiava esses homens, em uma época tão carente de recursos, a terem essas visões futuristas, mesmo sendo taxados de loucos ou hereges? Como essas ideias surgiam em suas mentes e acabavam sendo comprovadas, ideias essas que se tornaram realidade em nossos dias? Seriam eles homens notáveis, dotados de um conhecimento e poder de criação extraordinários, ou visitantes de outras dimensões, enviados à Terra com a finalidade de acelerar o desenvolvimento de nosso planeta?
Este é mais um dos geniais enigmas da história da humanidade. Resumindo, em meados do século XIV, surgem estudiosos da cultura greco-romana. Esses intelectuais iriam difundir o humanismo. O humanismo e o Renascimento surgiram na Itália e propagaram-se por vários países da Europa graças ao apoio dos mecenas e com as inovações introduzidas por Gutenberg na imprensa. O luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo seriam movimentos reformistas na Igreja Católica e na Protestante no final do século XV e início do século XVI. O século XVIII é considerado o século das luzes, e os pensadores iluministas iriam influenciar a organização social, a política, a economia, além das artes e da filosofia.